Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje, se você tem um smartphone Samsung, nesse vídeo eu vou te passar as melhores 15 dicas para você começar a usar no seu smartphone da Samsung. E não é para qualquer aparelho específico, é para todos, tá? Então vai deixando o like, se inscreve no canal e roda a vinheta. Vamos começar então pela primeira dica para o seu smartphone da Samsung, que é como você pode compartilhar a senha do Wi-Fi com um amigo que não tem essa senha e caso você não saiba ela também. Entra aqui nas configurações, clica em conexões, clica em Wi-Fi e aqui no Wi-Fi você clica em cima do nome da rede que você está conectado. Aí você clica nela aqui, por exemplo, na chavezinha, e aqui você vai ter o código QR lá embaixo. Você clica nele e ele já vai emitir um código onde você pode escanear com outro aparelho e se conectar. E dá também para você salvar a imagem, para você imprimir ela e colocar na parede da sua casa, por exemplo, para você não ter que ficar passando a senha para as pessoas que vão na sua casa. Às vezes você quer colocar uma senha bem difícil, mas às vezes, né, você fica com preguiça de ter que digitar a senha para a pessoa ou soletrar. Então, fazendo isso, você pode colocar a senha que você quiser. Depois você gera o QR Code, cola na parede e prontinho. Você não vai ter que ficar passando senha de Wi-Fi para mais ninguém que quer conectar na sua rede Wi-Fi. A próxima dica tem a ver com as notificações do seu aparelho. Se você entrar aqui nas configurações, clicar em notificações e clicar aqui em configurações de pop-up breve, você vai ver que nós temos como configurar aqui em estilo das notificações Edge, a gente tem como mexer aqui, ó, nas coisinhas que aparecem em volta das notificações, ó. Dá uma olhadinha que legal. Então você pode colocar várias coisinhas bacanas que não tem normalmente como padrão. E dá para mudar a cor também, ó. Você pode colocar vermelho, roxo, verde, pode colocar a cor que você quiser ou até mesmo a cor do aplicativo, se for WhatsApp verde, Facebook azul, etc. E tem o avançado também que você pode deixar um pouco mais transparente, aumentar a duração, se você quiser, deixar menos transparente. Então aí fica ao seu gosto, você consegue configurar do jeitinho que você gostar aqui as notificações. A próxima dica é em relação à galeria do seu Samsung. Se você entrar aqui nela e vir aqui na pesquisa, você pode pesquisar aqui qualquer coisa, gato, cachorro, animal e tudo mais, como se fosse o Google Fotos. Por exemplo, eu vou digitar aqui selfie, ó. Aí já vai aparecer as fotos que tem somente o meu rosto. Se você digitar animal, cachorro, gato, carro, digitar caneca, xícara, impressora, notebook, ele vai encontrar para você e vai te mostrar. Porque é difícil a gente organizar tudo dentro do smartphone. Então, às vezes, a gente precisa só achar um item que você tirou há muito tempo atrás e não está lembrando. É só pesquisar ali o item que você quer que já aparece rapidinho. A próxima dica é em relação à tecla lateral aqui do seu smartphone Samsung como uma segunda opção para você utilizar. Se você quer pôr a tecla Power para abrir câmera, você consegue. Aqui você vai entrar nas configurações, vai clicar aqui em recursos avançados e aqui você clica em tecla lateral. Aqui, por exemplo, se eu clicar duas vezes aqui na tecla lateral, ela vai aparecer para mim a abertura de câmera. Dá para a gente utilizar como abrir um aplicativo. Eu posso colocar o Google Chrome, por exemplo, clico duas vezes e o Google Chrome abre. Então aí, ó, já está aberto o Google Chrome. Então a gente consegue abriu um monte de coisa aqui. A gente consegue configurar o nosso smartphone da melhor forma possível para o nosso dia a dia. Você pode aí abrir um aplicativo WhatsApp, você usa muito WhatsApp, você vai clicar ali rapidinho, já abriu ele. Até mesmo quando você está com o celular desligado, você clica duas vezes, ele já vai desbloquear com a digital, já abre o WhatsApp super rápido. A próxima dica é como você habilitar o modo de navegação por gestos, que é esse modo que eu já estou utilizando aqui, que é muito mais intuitivo e você ganha um pedacinho de tela. Para você fazer isso, você entra nas configurações. Aqui nas configurações, você clica em visor. E aqui em visor, você clica aqui embaixo, ó, barra de navegação. Não é barra de navegação, não. É, barra de navegação. E aqui você vai estar com esses botõezinhos aqui em cima habilitado. Então é só você clicar em gestos de deslizamento e prontinho. Tem mais algumas opções para você mexer aqui, ó. Você pode diminuir a sensibilidade, ó, aumentar a distância, que ele vai funcionar. Se você quer pegar mais a borda, mais do meio. Às vezes sua mão é um pouco menor, você pode deixar no maior aqui, para ele pegar um pouco mais de longe. Então você pode configurar do seu jeitinho. Tem como você deslizar a partir dos 3 botões, se você quiser, mas eu prefiro o deslizamento padrão. E aqui, se a gente voltar, deve até para a gente ocultar o botãozinho também,
dica de gestos, dá para fazer várias coisinhas habilitando e desabilitando tudo o que você quiser aqui nessas configurações. A próxima dica é para você que recebe muitas notificações e você já deve ter percebido que lá em cima, ó, onde tem aquele íconezinho do lado do relógio, não aparece muitas notificações, aparece só 3. Mas tem como a gente mudar e colocar para ele aparecer mais ícones ali. Você vai entrar nas configurações, vai clicar aqui em notificações, aqui notificações, configurações avançadas, e aqui você vai clicar em exibir ícones de notificações. Aqui nós temos como ele exibir os 3 mais recentes, todas as notificações, número de notificações somente e nenhum. E eu recomendo você usar todas as notificações para aparecer tudo. Aí ele vai ficar na ordem que foi recebido e não vai ficar limitado somente a 3 ícones, que é o que acontece aqui nos smartphones da Samsung. A próxima dica é o aplicativo padrão. Se você trocou de launcher, baixou um navegador novo, provavelmente você está vendo que alguma coisa não está certa aí. Tá? Por exemplo, você vai abrir um link do WhatsApp, ele não abre com o navegador que você quer voltar para o launcher antigo, o telefone, o discador antigo. Então, para você fazer isso, você vai entrar aqui nas configurações, aplicativos, e aqui você vai clicar em escolher aplicativos padrão. Aqui ele vai te dar as opções que você tem. Por exemplo, navegador. Ó. Nós temos o Chrome aqui, mas você pode ter o navegador da própria Samsung aqui, que é o internet deles, né? Então você pode ter o internet, aí toda vez que você clica no WhatsApp, ele vai ficar abrindo a internet em vez de abrir o Chrome. Então você pode mudar ele aqui. A app de assistência digital, você pode aqui mudar ele para o Finder, ou pode mudar para Alexa, pode mudar para qualquer um outro que você utilize. Você pode mudar o aplicativo de início, se você baixou um nova launcher, baixou algum launcher diferenciado. Pode mudar o aplicativo de mensagens, quer usar o da Google ou da Samsung. Pode mudar aqui o aplicativo de telefone e também o identificador de chamadas. Você pode mudar e colocar um personalizado, que normalmente tem alguns pagos que utilizam por aí. Então aqui você consegue fazer toda essa configuração que vai melhorar um pouco a usabilidade do seu aparelho no dia a dia. A próxima dica é em relação à bateria. Aqui na bateria, ó, se você entrar nas configurações e você clicar aqui em localização local, melhorar precisão e desabilitar essas duas funções vão melhorar bastante a bateria do seu aparelho, porque ele não vai ficar mais procurando Wi-Fi e Bluetooth para melhorar a sua localização à toa, sendo que não ajuda tanto. A próxima dica é em relação à clonagem de aplicativos. Se você entrar aqui nas configurações, clicar aqui em recursos avançados, você vai ver que nós temos uma opção chamada Dual Messenger, onde ele faz a clonagem de aplicativos que são mensageiros, Facebook, WhatsApp, por exemplo, o Messenger. Então aqui você só habilita ele, aqui ele vai perguntar se a gente quer instalar, clica em instalar, confirma. Aqui ele pergunta pra gente se a gente quer colocar contatos separados do que a gente usa no aparelho. Se você quiser, você habilita aqui e escolhe os contatos que você quiser, tá? Se não, você pode pular essa etapa, colocar que você não quer e dar um continuar que ele já vai habilitar aqui o Dual Messenger. Feito isso, ele já vai estar aqui na área de trabalho, aqui, ó, na galeria de aplicativos. Então você pode arrastar ele para a área de trabalho, ele vai ficar com esse ícone laranjinha aqui para identificar que é um aplicativo duplicado. Então aí vai dar para você identificar tranquilamente qual que é e qual que não é, beleza? A próxima dica é o painéis Edge. Muitos smartphones da Samsung já estão trazendo esse painelzinho, ó, aqui do ladinho, que conta com várias funções. Para você habilitar ele, você vai entrar aqui nas configurações, vai clicar em visor, opa, entrei no errado, visor, e aqui em visor você vai ter aqui embaixo, ó, painéis Edge. Você habilita ele aqui do ladinho e entra dentro dele clicando no nome. Aqui você vai ter como mudar a alça, que ela está invisível aqui no meu. Você pode colocar ela preta, colocar um pouco maior tamanho, a transparência um pouco menor para você enxergar ela, a posição, se você quer direita ou esquerda, dependendo do jeito que você usa o aparelho. E aqui você consegue, em painéis, selecionar quais você quer. Aqui nós temos algumas opções e você pode baixar algumas opções no Galaxy Store também. Uma coisa legal que tem aqui é que essas opções aqui, ó, que já vem pronta, tem bússola, contador geral, lanterna, nível de superfície, muito legal, e régua. Então já dá um belo de um caldo para você já começar a usar ela, só habilitando ela nas configurações. A próxima dica é para quem tem filho em casa e pega o celular para assistir um YouTube, fuçar, etc. E aí quando você pega o aparelho, ele está todo zoado, tem ícone para todo quanto é lado e você não sabe mais como arrumar. Essa dica é muito legal. Você vai entrar aqui nas configurações ou até mesmo na tela inicial. Se você vir aqui na tela inicial e segurar o botão e clicar em configurações aqui embaixo você vai achar, ó, bloquear a aparência da tela inicial.
impede que os itens da tela inicial sejam removidos ou reposicionados. Então aí se seu filho tentar arrancar o ícone, ó, ele não sai, tá vendo? Ele vai pedir para entrar nas configurações. Claro, se ele já souber ler, ele vai clicar aqui nas configurações e vai desbloquear ali. Mas se é uma criança um pouco menor, que só brinca com o celular para ver a galinha pintadinha, etc., é legal você deixar habilitado para não ter uma surpresa na hora que você pegar o aparelho de volta. A próxima dica é em relação ao modo Gamer, o Game Launcher, esse aplicativinho aqui da Samsung, ó. Você vai abrir ele aqui, vamos jogar ele lá fora. Não quer ir lá fora, coitadinho, acho que já tá lá fora, por isso que não tá indo. Quer ver? Já tá aqui, ó, vamos abrir o Game Launcher. Esse Game Launcher aqui, a gente vai clicar aqui nos 3 pontinhos, vai clicar em Game Buster, tá? E aqui em Game Buster, você vai habilitar essa funçãozinha aqui, ó, bloquear durante o jogo. Aqui você consegue bloquear a notificação, brilho automático, gestos de navegação e o painel Edge para não ficar habilitando sozinho. Então aí você pode bloquear tudo isso daqui. Às vezes com brilho automático, você sai de um lugar claro, vai para o escuro, abaixa muito o brilho e você fica sem enxergar direito o game. E às vezes você acaba morrendo no jogo, acaba atrapalhando você na hora que você está jogando. Então essas funções e outras que tem aqui ajudam bastante na hora do game. E vários Samsung já tem essa opçãozinha aqui do Game Buster. A próxima dica é para você que usa o aparelho bastante com uma mão só ou gosta de mexer bastante no brilho do aparelho, né? Para a gente mexer aqui no brilho do Samsung, ele não vem aqui como que já está aqui, ó. Eu baixei uma vez só, não precisei abaixar duas para mexer no brilho. E como que a gente faz isso, tá? Aqui nas configurações, ó, vamos de novo puxar aqui, puxa novamente. Se a gente clicar aqui nos 3 pontinhos, editar botões. Aqui na verdade não é editar botões não, volta, é 3 pontinhos, aparência do painel rápido. Aqui você vai ver que tem, ó, exibir controle de brilho acima das notificações, tá vendo? Se eu desabilitar, ele some. Aí eu tenho que abaixar 2 vezes para puxar o brilho. Então a gente vem nos 3 pontinhos, aparência do painel rápido e habilita aqui. E aí para você que quer mexer no brilho rapidinho, só baixou, jogou para frente, para trás, já era. Às vezes você quer só mexer no brilho, tem que fazer 1, 2, aí mexer no brilho. Isso vai adiantar bastante se você deixa o brilho desligado, automático, ou gosta de mexer no brilho direto no seu smartphone. Agora a próxima dica é em relação a ocultar aplicativos no seu smartphone Samsung. Para você fazer isso, você segura na tela inicial e clica nas configurações. Aqui você vai ter ocultar aplicativos. A única coisa que você tem que fazer, ó, por exemplo, é vir selecionando. Eu quero ocultar a câmera, quero ocultar calendário, calculadora e AR. E é só dar um OK aqui embaixo. E prontinho. Cadê os aplicativos? Ó, sumiu os 2 ali de baixo, sumiu o outro que tinha aqui. Aí para você voltar, tem que fazer o mesmo procedimento. Você entra lá de novo nas configurações, clica em ocultar aplicativo e tira eles daqui, tá? Então você vai tirar todos, ou quais você quer, e dá um OK. E aí prontinho, os aplicativos vão voltar, mas eles vão voltar aqui dentro, tá? Você vai ter que jogar eles de volta para lá, senão eles não vão voltar. Então aí você vai ter que reorganizar seu smartphone, mas você consegue ocultar algum aplicativo que você queira que alguém não veja. E a última dica para o seu smartphone é em relação à velocidade, para você deixar ele ainda mais rápido, tá? Se você ficou até aqui, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. E também ativar o sininho de notificação. Para a gente fazer isso, você vai entrar nas configurações, vai clicar em sobre o telefone e informações do software. Aqui você vai clicar várias vezes em número da compilação. Tá vendo que aparece ali, não é necessário que eu já sou um desenvolvedor? Para você ele vai aparecer para colocar a senha do seu smartphone e vai aparecer que você é um desenvolvedor depois de colocar a senha. Você vai voltar uma opção, vai voltar novamente. Embaixo do sobre o telefone tem uma opção que não estava antes, que é a opção de desenvolvedor. Você vai abrir ela, vai desabilitar a atualização automática do sistema, que é essa opção que eu estou mexendo aqui, e vai encontrar essa opçãozinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui. Escala de animação da janela, transição e animator. Essas 3 funções vão estar em uma vez. Você vai colocar todas em 0.5 como está aqui. Ela vai estar em uma vez aqui, ó. Você vai colocar em 0.5. As 3 opções. E isso vai deixar a janela do seu aparelho abrindo muito mais rápido. Na hora que você vai abrir as coisas, dá a impressão que o seu aparelho está muito mais rápido, porque a animação ficou mais rápida. Então aí agiliza bastante a abertura de aplicativos no seu smartphone Samsung, tá bom? Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Essas são as 15 melhores dicas para você aproveitar ainda mais seu smartphone da Samsung. Se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com um amigo que também tem um smartphone da Samsung. Não se esquece de ativar o sininho de notificação. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.